A Rádio da Família apresenta Gente de Fé. E se eu tivesse a mesma fé? O seu encontro diário com os santos e santas da Bíblia. Gente como a gente, que experimentou Deus no chão da sua vida e se deixou conduzir por Ele. E se eu tivesse fé? Gente de Fé. Apresentação, professor Amarildo Magalhães. O mundo moraria ao meu redor. A você, meu irmão e minha irmã, sintonizado nas ondas da Rádio Guadalupe, eu desejo que a graça, a paz e a misericórdia do Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, de Sara e de Agar, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus dos profetas, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, Filho de Maria, a graça do Espírito Santo Consolador, que cuida de nós, como uma mãe cuida dos seus filhos, esteja com você. Neste dia 19 de julho, ao prosseguirmos em nosso itinerário bíblico catequético, conhecendo a história da nossa salvação, a história de um Deus perfeito e todo amoroso, que se dá a conhecer e faz aliança com pessoas imperfeitas e que nem sempre correspondem ao seu amor, mas são pessoas que nos precedem na história e na experiência com este Deus, nos encontramos com Epáfras, coordenador da Igreja de Colossos. Irmãos e irmãs, Epáfras aparece em duas cartas de Paulo, na carta aos Colossenses e na carta a Filémon. Na carta aos Colossenses, Paulo, ao falar dos frutos do Evangelho na vida, tece o seguinte elogio a Epáfras: "Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso querido companheiro de serviço, que nos substituiu fielmente como ministro de Cristo. Foi ele quem nos contou sobre o amor com que o Espírito anima vocês." Lemos na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 7 a 8. Muito provavelmente, Epáfras é o fundador das igrejas de Colossas e de Laodiceia. Paulo recorda Epáfras como nosso querido companheiro de serviço e que nos substituiu fielmente como ministro de Cristo. Epáfras deve ter sido o canal de comunicação entre essas comunidades e a equipe missionária de Paulo, já que Paulo conclui: "Foi ele quem nos contou sobre o amor com que o Espírito anima vocês." Já no final da carta, o próprio Epáfras está mandando saudações para a comunidade de Colossas e o próprio Paulo dá testemunho muito bonito a respeito de Epáfras. Epáfras, do grupo de vocês e servo de Jesus Cristo, manda saudações. Com suas orações, ele não cessa de lutar em favor de vocês, para que se mantenham perfeitos, observando plenamente a vontade de Deus. Eu sou testemunha de que ele se empenha muito por vocês e por aqueles que estão em Laodiceia e Hierápolis. Lemos na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículos 12 e 13. Tudo isso aconteceu na cidade de Éfeso, onde Paulo estava preso e de onde mandou a carta para a comunidade de Colossas. O nome Epáfras, irmãos e irmãs, aparece também na carta de Paulo a Filémon. A igreja que se reúne na casa do casal Filémon e Ápia também é da cidade de Colossas. Eles recebem uma carta, na qual Paulo trata do caso de Onésimo. Nessa carta, Epáfras aparece como companheiro de prisão em Jesus Cristo. Está no versículo 23 da carta a Filémon. Isso significa que Epáfras foi para Éfeso levando notícias da comunidade e acabou ficando preso junto com Paulo na mesma prisão. Provavelmente foi Epáfras que falou para Paulo a respeito do escravo Onésimo, que tinha fugido da casa de Filémon em Colossas para a cidade de Éfeso, uma vez que Paulo nunca tinha trabalhado na região de Colossas e Laodiceia. O nome Epáfras significa o encantador. Que este nosso encontro com Epáfras, nosso irmão da Bíblia, nos aproxime cada vez mais do Deus da aliança. E se eu tivesse a mesma fé?
que motivou o pai Abraão. A mesma fé dos patriarcas e dos profetas de Israel. Eu falaria mais com Deus. E se eu falasse mais com Deus, igual Jesus e sua mãe. E se eu levasse esses mistérios guardados no meu coração, eu viveria bem melhor. Foi por ter fé que Abraão tornou-se pai de multidão. Foi por ter fé que tanta gente viu florescer sua semente. E contra toda a esperança esperou. Pela fé foi que o vencido em vencedor se transformou. E se eu tivesse fé? E se eu tivesse fé, o mundo moraria ao meu redor. Fé que Abraão tornou-se pai de multidão. Foi por ter fé que tanta gente viu florescer sua semente. E contra toda a esperança esperou. Pela fé foi que o vencido em vencedor se transformou. E se eu tivesse fé? E se eu tivesse fé, o mundo mudaria ao meu redor. Foi por ter fé que Abraão tornou-se pai de multidão. Você ouviu Gente de Fé, os santos e santas da Bíblia presentes em cada dia do ano. A apresentação, professor Amarildo Magalhães, com base na obra de Frei Carlos Mestres e Francisco Orofino. Gente de Fé.